Contraponto está de volta, hoje com um convidado especial, o ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Como vai, ministra? Tudo bem, professor. É uma honra tê-lo aqui no Contraponto. É uma honra minha. Bem, comecemos. Eu sei que o senhor nem imagina como nós vamos inaugurar o nosso programa hoje aqui, mas eu sinceramente não consegui ler a sua dissertação de mestrado, tampouco o nome da cidade, porque está em alemão. Eu vou pedir que o senhor leia, ou que o senhor diga ao telespectador exatamente como é o nome dela. O senhor tem um livro aí? O trabalho foi sob controle abstrato de normas perante a Corte Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal Federal. O título em alemão é Die abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem brasilianischen Supremo Tribunal Federal. Como vocês puderam ver no título da Universidade de Münster, na Alemanha. Muito bem, parabéns, ministro. Eu sei que foi um sucesso. E eu pensei que a minha dissertação de mestrado tivesse sido difícil, mas já vi que a sua foi bem mais. Ministro, comecemos. No Estado de... O senhor deu algumas declarações, entrevistas que eu pude acompanhar, com as seguintes palavras. No Estado de Direito não há soberano. Portanto, ninguém pode exercer suas atribuições de forma ilimitada, nem mesmo o STF. Disse mais, que não vê como ameaça ou algo negativo o debate das decisões judiciais. Mas o senhor foi além, ainda além, que a máxima de que decisão de juiz a gente não discute, mas cumpre-se, trata-se da verdade e, antes de tudo, de subserviência da sociedade para com o Estado. Com isso, ministro, o senhor demonstra e atesta possuir profundas raízes democráticas. No entanto, em 2001, quando o senhor ainda exerceu o cargo de advogado-geral da União, AGU, embora dotado de ótimas intenções, o senhor teria enviado ao então presidente, salvo engano, Carlos Veloso, uma carta solicitando ou determinando que os ministros do STF não se pronunciassem em off para a imprensa. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. E, na verdade, isso tratou-se do quê, ministro? Um ferimento à liberdade de expressão ou um excesso de zelo ao princípio democrático? Faço uma segunda pergunta sobre essa mesma questão. Hoje, o senhor, como ministro do STF, se chegasse um advogado da AGU e fizesse essa determinação, o senhor acataria? Na verdade, temos que contextualizar essa questão, e nós sabemos também que o off é um problema da imprensa no mundo. Né? Por outro lado, também pretender que se suprima o off é uma grande ilusão. A minha referência certamente não chegava a tanto. A imprensa, nos últimos anos, e talvez alimentada pelas declarações de alguns juízes, passou a veicular afirmações de que tal ministro afirmava que tal lei era inconstitucional. Faz parte desse novo processo experimentado pelo Brasil pós-1988. Ou que tal medida governamental parecia inconstitucional. E, às vezes, dizia-se até que 3 ministros do Supremo já haviam declarado a inconstitucionalidade ou a suposta inconstitucionalidade de uma dada medida governamental. A mim, como advogado-geral da União, incumbia uma tarefa difícil, que era discutir essas questões e sustentar a legitimidade e a legalidade desses atos. Ora, quem vem ao Supremo Tribunal Federal sustentar uma tese da constitucionalidade de uma lei governamental que já foi considerada inconstitucional, pelo menos 3 juízes, se foi publicado, por exemplo, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, já vem com uma grande desvantagem. Sim. E, portanto, a parte, União Federal, que somos todos nós, né, todos os contribuintes, todos os cidadãos, já vem em grandes dificuldades. Isso não parece correto, do ponto de vista já processual e já do ponto de vista do princípio do juiz natural. Então, o que eu disse? Não tenho nada a ver com as declarações que cada juiz emita, as suas opiniões sobre o jogo do Flamengo, sobre a composição da meteorologia, ou qualquer outro tipo de questão, ou questões de filosofia, né, ou de prática filosófica, seja lá o que for. Agora, quando isso diz respeito a uma parte, a uma questão que está judicializada, ou que será inevitavelmente judicializada, e parece que não é correto que haja esse tipo de consideração. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, porque nós acabamos por desequilibrar esta relação. Então, o que eu dizia nesta carta ao ministro Veloso, que eu não acreditava sequer que houvesse esse tipo de declaração. Mas que se elas estavam sendo feitas, né, ou deturpadas, ou manipuladas,
que deveria ser, talvez, objeto de uma discussão no tribunal. Era um problema do OFF em relação à parte, neste caso, a parte União Federal. Então foi um excesso de zelo? Não, talvez não um excesso de zelo, talvez o zelo com o interesse público. Quer dizer, na verdade, um resguardo. É um resguardo do interesse do meu constituinte, que era a União Federal. Não é simplesmente dizer, não é possível prejulgar. Não é assim que também se canta nas modas sertanejas, no samba, né? É sempre assim que se canta. É verdade. E, afinal de contas, o senhor considera um absurdo o cidadão se defender de um outro sem rosto? Sim, claro. Não é isso? Quer dizer, nós precisamos conhecer a acusação. E essa é, talvez, uma das jurisprudências hoje mais elementares aqui do Supremo Tribunal Federal. E que não pode haver sequer denúncia genérica. Não estamos nem a falar de denúncia anônima. Né? Já a denúncia genérica impossibilita a defesa. E nós temos rejeitado muitas denúncias por inépcia, exatamente por consideradas extremamente genéricas, vagas, imprecisas. Tá certo. Ministro, eu não sei bem, mas se pelo fato desse último ano o STF, o Supremo Tribunal Federal, ter sido muito solicitado politicamente falando, ou se pelos assuntos que lá estão sendo discutidos e se exige muita discussão em função disso, enfim. Mas o que nós percebemos é que hoje a mais alta corte brasileira está vivendo um clima de insegurança jurídica. Os grandes editoriais, muitas vezes, e aqui eu tenho algumas palavras, eles dizem o seguinte: os ministros são discrepantes, anulam hoje o que decidiram ontem, acolhem amanhã o que for negado hoje, pecam pela ausência de coerência doutrinária e outras queixas, enfim. O senhor não acha, aí eu pergunto, o senhor não acha que o Supremo estaria hoje, talvez com essa abertura toda, estrajando, figurativamente falando, muito esporte para um evento social? O que o senhor acha? É claro que essa questão comportaria, talvez, uma conferência, e talvez... O senhor não tem essa conferência hoje aqui? Ou já quase que uma tese. Mas o Supremo é uma entidade singular. Primeiro porque julga publicamente. Isto é raro no mundo. Portanto, não há sessões prévias, não há sessões singulares, fechadas. Nós vemos isso, o debate aberto. E agora, com a TV Justiça, então, não é muito mais aberto. Isso já torna a Corte uma Corte singular. Por outro lado, ele recebe um número de demandas extremamente expressivo, superior de qualquer corte equivalente no mundo. Só para que tenhamos uma ideia da Corte Paradigma, que é a Corte Suprema Americana, ela julga algo em torno de 80 ou 100 processos por ano. Né? Então, são questões selecionadas e maturadas. Aqui nós temos esses grandes desafios, com as liminares, os habeas corpus, as várias decisões. Então, isto certamente traz questões mais diversas para as turmas e para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o que pode gerar algum tipo de incongruência, algum tipo de incoerência. Dada a diversidade das matérias, né, nós não temos aquele assunto temático que, por exemplo, preside a discussão americana num dado momento. A questão racial ou a liberdade de imprensa, né, que marca um dado termo judiciário. Quantos assuntos importantes nós tivemos, por exemplo, em 2005? Né? A discussão sobre a instalação da CPI do BID e também os procedimentos em torno da CPI, para ficarmos em dois temas que têm dado ensejo a tanta polêmica. Isso provoca realmente alguma disputa, alguma discrepância. Agora, eu acredito que o tribunal, ao fim e ao cabo, logra obter alguma coerência. Por outro lado, o tribunal também está numa fase de transição. Transição quanto ao modelo, ao desenho de corte constitucional. Ele teve uma certa estabilidade, se nós olharmos, inclusive, nessa fase de transição do modelo anterior para o modelo de 1988, mantendo até os mesmos juízes que vinham do modelo anterior, né? E agora ele está nessa fase de mudança. Isso se intensificou, especialmente nessa época, nesse período, o que também explica um pouco as mudanças. Mas eu diria que o resultado, se nós formos justos, é altamente positivo. Se nós olharmos a defesa das liberdades, a defesa das garantias individuais, a defesa do contraditório, né? a outorga de habeas corpus,
Veja, eu acho que o balanço geral é altamente positivo. Se nós tirarmos essas críticas pontuais, que às vezes são marcadas pelo wishful thinking, né? pela ideia de que esse era o resultado que melhor conviria à minha parte, ou ao meu partido, ou ao meu interesse imediato. E que vão ocorrer de qualquer maneira. E que é inevitável numa corte com essa dimensão política, né? Tá certo, eu acho que é por aí mesmo, ministro. Bom, o senhor acaba de assumir a presidência do Superior Tribunal Eleitoral. E falemos então sobre a emenda à Constituição que trata da verticalização, se ela pode ser aplicada desde já. Isso, de uma forma assustadora, tem gerado assim, uma polêmica, uns acham que sim, outros acham que não. Qual é a sua posição com relação à matéria, ministro? Eu já não se posso, não pode dizer. Eu não posso acrescentar. É claro que verticalização virou um pouco, dependendo da perspectiva, um elogio ou um palavrão. Não é? Alguns entendiam que essa era uma palavra mágica. Né? Com isso, se estava a implementar a verdadeira reforma política brasileira, aquela que nós não teríamos tido coragem de implementar pelas vias institucionais normais. Agora também se diz que, na verdade, essa imposição é extremamente autoritária, não respeita o caráter federativo, a organização federativa dos Estados, o perfil federativo dos partidos, embora a Constituição diga que eles devam ter caráter nacional e tudo mais. E aí nós temos toda essa discussão. Foi introduzido por uma resolução do TSE, né, em 2002, e desde então nós temos esse debate. A questão só se tornou tão polêmica agora já da perspectiva jurídica. Por quê? Porque o Congresso, em razão de toda essa crise, não conseguiu deliberar sobre o assunto em 2005. Né? Portanto, não conseguiu aprovar a legislação pertinente. E aí, então, tem um encontro marcado com o problema do artigo 16, né, da Constituição, que diz que a reforma que diga respeito ao processo eleitoral tem que estar aprovado um ano antes das eleições. Então é esse o debate. E aí, certamente, esse tema poderá vir ao Supremo Tribunal Federal sob outra fórmula mágica, que é a cláusula pétrea. Se o artigo 16 integra aquele elenco das cláusulas pétreas constantes lá do 60, parágrafo 4º da Constituição. Então é esse o debate que certamente nós vamos ter no pós-carnaval. Né? Bom, ministro, o senhor fica nos devendo, então, a resposta depois, quando tudo estiver resolvido. Tá certo. Então tá bom. Voltemos a falar sobre a TV, essa questão da abertura do Supremo, né? das plenárias estarem nas TVs, na TV Justiça. Então, o senhor, engraçado, se por um lado democratiza bastante a instituição, eu pergunto, será que por outro lado também não populariza demais? Quer dizer, eu sei que uma coisa e outra acontece, mas às vezes a gente vê até assim quase um bate-boca na TV, né? E eu acho que esse bate-boca já existia, essa discussão, essa relação. Não, em público, mas para o público que vinha ao tribunal. Né, os advogados especializados, o público que vinha eventualmente acompanhar uma dada sessão. São conhecidos os casos e também há um certo folclore em torno desses debates. Né? Quer dizer, não mudou em nada? Não, nesse sentido eu acredito que não. Agora, claro, né, que quando a gente abre esse grande espelho, né, e abre essa cortina para o Brasil, né, isto choca, né, como um todo. O professor Peter Heberle, que esteve aqui há pouco tempo e que é o defensor da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, ficou chocado quando soube que nós transmitíamos ao vivo a TV. Porque isto foge a todos os padrões, né, que nós celebremos a decisão, formulemos a decisão naquele momento, e em público. Então, isto de fato traz seus problemas. Mas me parece que isso é da nossa tradição. Então não há como evitar. Me lembro que o ministro Moura Alves tinha feito uma pesquisa e dizia que talvez só na Suíça e talvez no México houvesse decisões abertas ao público. Assim como... Portanto, assim como no Brasil. E nós abrimos ainda mais com a transmissão via TV Justiça. E também, claro, se houver interesse das próprias redes de TV. Então, isto, de fato, dá uma mudança significativa a toda essa prática. Agora, tem esse lado da popularização, talvez se perca algo da solenidade, deste caráter um pouco misterioso, formal, que envolve a justiça. Por outro lado, também, e pelo menos isso eu já ouvi de várias pessoas que me interessam, que acompanham
a TV Justiça, eles dizem que vem também o nosso esforço em acertar, o nosso esforço de argumentação, o debate que algumas questões suscita. Então, tudo isto, né, isto eu acho que é positivo. As pessoas veem que, na verdade, nós estamos aqui a trabalhar, e a trabalhar muito, e a trabalhar com seriedade em torno dos assuntos. Quer dizer, vem também o nosso esforço em acertar, o nosso esforço de argumentação, o debate que algumas questões suscita. Então, tudo isto, né, isto eu acho que é positivo. As pessoas veem que, na verdade, nós estamos aqui a trabalhar, e a trabalhar muito, e a trabalhar com seriedade em torno dos assuntos. Quer dizer, tanto quanto possível, aprofundando o debate. Isso eu tenho a impressão que é positivo. Acho que havia algo de misterioso, até as pessoas um pouco imaginavam que nós trabalhávamos pouco, que este era um cargo sonhado, que talvez fosse uma grande ou belíssima sinecura, quando se fala dos nossos salários, o teto do ministro do Supremo, ou coisa do tipo. Hoje eu acho que as pessoas têm a noção do que isso significa. Né? Na verdade, uma grande estiva, considerando, por exemplo, a atividade aqui, somada, por exemplo, a do eleitoral, e 3 ministros daqui integram o Tribunal Eleitoral. Portanto, 2 dias nós participamos de sessão aqui e vamos para o eleitoral, e não sabemos depois das 7 horas quando de lá vamos sair. Né? Portanto, é todo um ritmo de trabalho, para não falarmos, né, nos milhares de processos que estão aí esperando, aguardando. Mas, enfim, eu acho que, fora esse aspecto da transparência, ministro, e então mais uma questãozinha no nosso primeiro bloco, até um dado interessante. Eu sei que teve um advogado que acabou contestando, que achava o senhor, antes das TVs, ele achava o ministro arrogante, autossuficiente. E depois que ele passou a assisti-lo pela TV Justiça, mudou completamente a opinião. Diz que agora só é um pouco autossuficiente, mas é bom que seja autossuficiente, ministro, né? Porque isso denota segurança, né? São as vantagens da TV, né? Assim, na verdade, nesse período da AGU, nós tínhamos muitas polêmicas, e isso certamente não agradava muitos advogados, especialmente os advogados que representavam os interesses de particulares contra o Estado. Né? Então é compreensível esse tipo de reação. Claro. Um pouquinho da postura germânica, né? Você acabou de pensar um pouquinho, eles são mais altivos. Na verdade, não era só isso, não. Era talvez uma postura de quem tinha a responsabilidade de organizar a Advocacia Geral da União, com mais de 4 milhões de processos e com 2 ou 3 mil advogados apenas. Então, na verdade, era a atenção de quem tinha essa responsabilidade, lidando com contas que são nossas, são de todos. Aliás, nós, dizem né? que o senhor montou o maior escritório do mundo. E funcionava. Nós, na verdade, ganhávamos muitas causas. Estamos felizes em saber disso, ministro. Bem, nós vamos interromper um pouquinho esse nosso primeiro bloco, uma conversa muito agradável com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco nós voltamos. Até já. De volta agora, contraponto, segundo bloco, conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, vamos começar agora conversando sobre o ministro, o homem-ministro Gilmar Mendes. Qual é a sensação de velejar no Lago Paranoá, ministro? O senhor não se sente traindo o Supremo Tribunal Federal? Porque eu tenho certeza que o senhor esquece dele totalmente nesses momentos, não é? Eu acho que não esqueço, mas eu fico pensando em possibilidades de fazer construção, de fazer alguma coisa diferente, ou pensar numa construção solução arquitetura? Jurídica. Não, numa construção jurídica e certamente esses momentos são importantes também para o ócio construtivo. Né? O senhor não se sente traindo? Não, não. Que bom. E a sensação é boa de estar fazendo? Certamente. Procuro fazê-lo todo sábado ou domingo. Ministro, o senhor é o ministro caçula do STF, não é? E por essa razão, o senhor acha que os seus companheiros lhe tratam assim, com uma certa deferência, por ser o caçula, mais novo, assim?
Não? Acho que não. Mas merecia. Acho que é um jogo de adultos isso aqui, em que, na verdade, tem-se uma peleja, uma refrega intelectual. Eu tenho a vantagem, talvez uma pequena vantagem, de ter chegado aqui depois de ter feito um bocado de doutrina sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, de já ser um autor citado no Supremo Tribunal Federal, de ter contribuído para algumas construções. Então, quando eu falo, talvez as pessoas digam, ele pode estar falando de algo que ele entende. Imagina, eu não tenho dúvida disso, ministro. O senhor nunca acordou, desde esses anos todos que o senhor vem servindo no STF, defendendo, ali atuando no judiciário, o senhor nunca acordou com uma vontade assim louca de proferir um voto revolucionário? Eu tenho a impressão que essa possibilidade quase que não existe. Não. Exatamente, eu acho que o que marca exatamente a justiça é esse processo gradual de mudança, e a gente vai percebendo isto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, no âmbito das decisões. Para e passo nós vamos mudando a jurisprudência, quase sem dizê-lo. Alguns percebem, outros fingem até que não percebem, mas a jurisprudência vai evoluindo, diferentemente do que fazíamos, por exemplo, no Executivo, que concebíamos alguma mudança e às vezes uma medida provisória transformava tudo. Isso raramente ocorre no Judiciário. Veja, por exemplo, que as mudanças em geral decorrem hoje, elas já estão íncitas nas propostas de voto vencido. Por isso que a gente diz que o voto vencido de hoje é o voto do vencedor de amanhã. Então, a rigor não há essa surpresa, e é bom que não haja. Por isso que, com raras exceções, talvez, a questão americana, que foi tão decantada aí da superação do modelo racial, etc., mas já sofreu uma maturação social, um amadurecimento social, é muito pouco provável que alguém produza um voto revolucionário. Acho que a justiça não é lugar de revolucionários. Muito bem. Então, eu vou pelo outro lado. Uma pergunta, cercando de outro lado, ministro. Então, o senhor acha que o ministro do Supremo carrega o fato de proferir sempre um voto certinho, formal, de uma forma assim, ser mais assim, tradicional no pensamento? O senhor acha? Acho que não. Não significa uma postura, vamos chamar assim, antiprogressista. Pelo contrário, as posições são colocadas. Mas isso, de alguma forma, já está na sociedade. Isso já reflete um anseio, pelo menos de uma parte da doutrina. Quer dizer, não há algo que se conceba a partir da própria iniciativa de qualquer um de nós, acredito. Sim, né? Tá Por isso que é nesse sentido que eu repudiaria a ideia de um voto revolucionário. Tá bem. Tantos anos, ministro, o senhor respirou ares mais rígidos na Alemanha, estudou durante longos anos lá. Os livros em alemão, o senhor lê na forma original. Sim. Impressionante, todos, né? Então, o senhor não trouxe, como é que o senhor lida, o que o senhor trouxe, assim, na bagagem para lidar com esse jeitinho brasileiro, com essa performance brasileira e dar um jeitinho em tudo, assim? O senhor acha eu também devo ter o jeitinho brasileiro. Tem, né? E devo ter desenvolvido, eu acho que, e somado essa, uma certa disciplina, uma certa disciplina intelectual, uma certa aplicação, acho que acabo fazendo um bom somatório, acho. Faz um bom equilíbrio. Acho que sim. O senhor joga bola, ministro? Olha, sabe que eu tentei, mas eu sou um mau futebolista, mau cientista. O senhor tem jeito de ser um centroavante, um back central que não passa nada. Na verdade, sabe que eu tive uma sorte na vida? Porque não consegui, assim, brincava com os garotos, às vezes quando era dono da bola conseguia jogar e tal, mas eu era um santista fanático. Ainda hoje sou um santista dedicado. E acompanhei, portanto, esta fase do Pelé e tal, né, com muito orgulho, né, bicampeão mundial e tudo mais. E depois, no governo Fernando Henrique, tive a oportunidade de ser colega de Pelé no Ministério. É mesmo, é verdade. E ficamos até amigos. Então, na verdade, eu tive a sorte de... Depois, exatamente, de fazer parceria com o Pelé. Veja. Ministro, eu ia... Basquete. Não. Também não? Eu jogo tênis. Eu jogo... sou parceiro do Ives Gandra Filho, em geral, sábado... pela manhã nós estamos jogando tênis. Joga bem, ministro? Não, mas a gente aproveita será o que lado... todos os ministros falam que não proferem bons votos, não jogam bem? Lógico que jogam bem. Mas a gente acho que investe no lado lúdico da atividade. Assim, pratica-se um pouco de esporte e corre-se atrás de uma bola. Ministro, existe alguma coisa hoje que o desarme? Assim, realmente o desarme. Digamos, se o senhor tiver alguma coisa da postura germânica que o desarme. Tem?
Não sei. Às vezes a gente fica um tanto constrangido, né? Com determinado tipo de coisa, ou às vezes abordagem, alguns pedidos, assim, eu acho que talvez... Assim, atônito. A gente um pouco talvez atônito. Mas qual foi o último episódio público que o impressionou? Você não se recorda? Episódio público... Sabe, de quando em vez eu fico um pouco, especialmente nas madrugadas, eu fico olhando a TV Senado, TV Câmara, eu fico assim um pouco atônito com alguns depoimentos nas CPIs. Sim. E o desenvolvimento, eu fico assim... aturdido. Um tanto quanto perplexo, assim, e fico me perguntando se de fato estamos no Brasil, se essas coisas de fato ocorreram, por que ainda não houve algum tipo de providência, sabe? E, de fato, isto me deixa um tanto muito atônito. Bom, nós vamos ter que gravar um outro programa só para falar sobre isso, porque tem muito assunto para falar sobre isso. Ministro, o senhor já enfrentou algum bate-boca? Sim, de vez em quando a gente tem. Não nesse sentido. Não, no bom sentido, obviamente. O debate normal às vezes se torna mais acalorado, mas eu creio que na advocacia isso era mais comum do que aqui no Supremo Tribunal Federal, porque aí a gente tinha todos esses interesses contrapostos e contrariados, né? Aqui até a gente acaba tendo um clima muito mais cordial, mas acabou certo, tá certo. Ministro, palavras de Luiz Fernando Veríssimo. O amor próprio é o único que tudo perdoa e jamais acaba. O senhor concorda, ministro? Parece assim que não há como discordar, né? Mas por isso que eu estou lhe fazendo essa pergunta. Essa autocomplacência, né? Agora, sinceramente, o senhor acha que os ministros integrantes da mais alta corte brasileira são, assim, superdotados ou talvez dotados de uma forma exagerada desse amor próprio? Tenho a impressão que sim, que há esse amor próprio. É normal que num grupo de 11 pessoas selecionadas pelos mais diversos critérios e moldadas a partir das mais diversas experiências, haja esse tipo de vaidade, de amor próprio, de uma série de... É natural. É natural, me parece que isso é natural. E também eu tenho a impressão de que no debate, nos entreveros que se formam no plenário, nas manifestações plurais, a partir do colegiado, também se vê quanto não se sabe, né? Quanto precisa estudar, quanto precisa aprofundar nos mais diversos temas. Eu acho que quem chega aqui muito envaidecido, com suas galas acadêmicas, corre o risco de se decepcionar ou ter que buscar logo um psicanalista. Quem chega aqui muito envaidecido, com suas galas acadêmicas, corre o risco de se decepcionar ou ter que buscar logo um psicanalista. Ou acaba se pondo no seu devido lugar. É isto, né? Porque certamente aqui, na verdade, isto não basta. É preciso, de fato, mostrar resultados. As pessoas querem julgados que resolvam as suas controvérsias concretas, as suas angústias de vida. De né? Citaram um autor alemão, suíço, austríaco, ou seja, ou um francês, se não resolve o problema concreto, né? De nada adianta. Então, isso é um grande teste para todos nós. Por outro lado, e por último, eu acho que valia a pena observar o seguinte: a gente percebe que há uma inteligência institucional que vai além da inteligência individual. Eu sempre disse isso já como observador do Supremo há muitos anos, e agora como um dos seus integrantes. A Corte é maior do que a soma dos seus integrantes. Isso é uma força histórica que precisa ser notada. A Corte é maior do que a soma dos seus integrantes. Isso é uma força histórica que precisa ser notada. Muitas soluções são construídas a partir dessa elaboração e parece que inspiradas pelos gênios que por aqui passaram. Na própria, quer dizer, é um conjunto que forma um... Exatamente. E parece que isto é um pouco maior do que a composição, de uma eventual composição do tribunal num dado momento histórico. Muito bom, ministro. Parabéns por essa sua percepção. Agora, o senhor não vai ficar bravo com a última pergunta que eu vou fazer, porque nós estamos encerrando o nosso programa. Promete, hein, ministro? Mas acontece que o senhor representa-se assim, um pouco formal. Hoje nem tanto, mas hoje eu estou achando o senhor bem descontraído. Mas vou fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Entre o casamento e o Supremo, o senhor fica com qual?
Eu acho que não há que se colocar isso em termos de escolha, né? Acho que não há opção. Mas a opção profissional, certamente, e eu a fiz muito cedo, sacrifica muito a vida pessoal e a vida familiar, né? Eu acho que eu posso falar com alguma autoridade sobre isto, porque eu já venho de 2 casamentos encerrados. Então, eu tinha 2 filhos do primeiro casamento. Então, eu acho que posso falar, mas certamente por culpa minha e por culpa desse tipo de obsessão, pelas atividades, pela dedicação talvez aos afazeres ligados à profissão, né? Viagens, estudos, conferências, né? E isso certamente acaba tumultuando a vida. Precisa de muita compreensão. Exatamente. É verdade. Abre teus braços e canta a última esperança. Bom, ministro, o contraponto voltou para o Supremo Tribunal Federal para ouvir os ensinamentos do ilustre ministro Gilmar Mendes. O contraponto agradece a sua participação e se sentiu assim, muito honrado de tê-lo aqui como convidado hoje nessa noite. Eu me senti muito honrado com essa Obrigada. oportunidade. Obrigada, ministro. Boa noite e até a próxima semana.